traçar com vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians, alguns comentários sobre a derrota do Timão para o São Bernardo no Primeirão, né? 1º de maio, lá em São Bernardo do Campo. Eu quero fazer uma abordagem aqui provavelmente diferente daquilo que vocês imaginam. Provavelmente também diferente das análises que estão sendo feitas por aí, porque eu vou focar muito no técnico do Corinthians, né? É claro que muitos podem não concordar inteiramente com o que eu vou falar aqui, mas eu acho muito importante, que é o seguinte, ó, veja, o Corinthians perdeu novamente, né? E se você for agora, neste momento, às redes sociais, você vai se deparar com comentários, né, que vão muito ao encontro do que provavelmente você pensa, né? Comentários acerca da qualidade do time do Corinthians. Então a maioria, na verdade, dos comentários dão conta de que o Corinthians precisa de quê? Reforços, né? Corinthians precisa de reforços. Todos os jogadores são horrorosos, né? Todos, não tem um que presta, tá tudo muito... O Rojas é horrível, Fausto Vera é horrível, manda tudo embora, vende tudo, enfim, negocia tudo. Fausto Vera é um jogador que o Flamengo queria, né? Inclusive, né? O Yuri Alberto é um jogador... O Yuri Alberto é complicado, né? O Yuri Alberto, assim, não é que eu quero dar razão pra torcida, mas eu quero também pensar o Yuri Alberto dentro de um conjunto de problemas aí, desse time do Corinthians. Claramente que dá raiva, dá ódio do Yuri Alberto em alguns momentos, né? Mas enfim, né? Acho que também ele não é necessariamente o culpado. Ele é um dos culpados, sim, mas eu acho que tem culpados mais importantes aí pelo fato do Corinthians não conseguir chegar ao gol. Por exemplo, o Corinthians não conseguiu um centroavante até agora. O Mastriani foi embora para o Atlético Paranaense, né? Jogador que certamente vai marcar uns 20, 25 gols na temporada, só no Campeonato Brasileiro, tá? Somente no Campeonato Brasileiro. Um jogador que durante todas as temporadas da sua carreira, ele sempre entregou aquilo que se esperava dele. Por que não fazer uma tentativa por esse jogador? Entende? Entenderam? Então se o Corinthians não faz uma tentativa para buscar um centroavante, e o Roberto vai a campo e faz o que ele faz, ou seja, não faz nada, a culpa não é somente dele. Não é isso? Vamos lá, vamos continuar com a nossa conversa aqui. O Corinthians foi a campo hoje com um time composto pelo Fagner, o Torres, o Caetano e o Palácios, né? Claramente o Cássio no arco, né? O Ranieri, Rojas, o Feira, e o Maicon e o Wesley. À frente o Yuri Alberto, ok? Assim, gente, pelo menos em teoria, o Corinthians foi com um meia, a partir do meio de campo. Um meia, né, um atacante, 3 volantes. 3 volantes, um meia e um atacante. Rojas, né? Ou seria esse meio campista, o Wesley, o atacante, né? E o Maicon, o Vera e o Ranieri são volantes. Você pode falar que eles são volantes, que pode jogar um pouco mais à frente. São volantes. São volantes. Tá, o Corinthians foi com 3 volantes contra o São Bernardo. O Corinthians foi com 3 volantes para jogar no 1º de maio contra o São Bernardo. Não tem nenhum problema nisso mesmo, não tem nenhum problema. Né? Não tem nenhum problema. O problema maior é que os jogadores do Corinthians são horrorosos. Todos são horrorosos, né? Ok. Esse time do Corinthians aí, né? Esses jogadores do Corinthians aí, né? Eles são piores do que os jogadores do São Bernardo. Esses jogadores do Corinthians são piores do que os jogadores do Ituano. Se a gente coloca a camisa do Corinthians no time do Ituano, você acha que o Corinthians estaria fazendo alguma coisa no campeonato? Se nós colocássemos a camisa do Corinthians nesse time do São Bernardo, seria diferente. É claro que esse time do Corinthians é muito melhor do que o time do São Bernardo. É claro que o time do Corinthians é muito melhor do que o time do Ituano, pelo menos em teoria. Pelo menos esses jogadores são melhores do que os jogadores de São Bernardo e também de Ituano. Alguns desses jogadores aí estiveram já em times grandes, né? Ok? No entanto, um jogador que era reserva do Racing, um jogador que estava em baixa na carreira, hoje ele volta para o Corinthians, né? Volta para o Corinthians e o técnico acha que ele é solução. A ponto de tirar o menino covardemente, tirar o garoto no primeiro tempo, né? Depois vai lá, tira o garoto e é indiferente com o moleque, tá? Depois que vai lá consolar o garoto, tá? Depois que o garoto já tá ferrado da vida, depois que a torcida já percebeu, né, que o técnico, na verdade, jogou muita culpa pra cima do moleque. Ok? Né? Você não tira aí, no caso, o Yuri Alberto. Você não tira... Não, vai ter que tirar o garoto. Vai ter que tirar o Caetano, né? Vai ter que tirar o Caetano. Show de bola, né? Então, na verdade, ali você tem ali um volante que recua, vai recuando todo o time. Você vai mexendo todo o time, né? Você mexe completamente ali com o time quando você coloca mais um atacante, aí você coloca mais um atacante, o meio de campo segue sem ser um meio de campo com ideias, né, na verdade, né? A bola tem que passar muito rápido por aí. Ai do Rojas, se ele tentar cadenciar o jogo, né?
Nunca mais ele entra no time. Também a bola tem que passar por ele muito rápido, ele tem que acelerar o jogo. Porque senão ele não fica nesse time titular do Mano Menezes, né? Então você tem aí, portanto, os jogadores são horríveis, né? Não são horríveis. Para mim, eles podem não ser o time do sonho dos corintianos, mas o grande problema desse Corinthians é o técnico Mano Menezes. Não tem outra explicação. Não tem outra. Se a gente olhar para o jogo hoje, primeiro, ele vai com 3 volantes contra o Poçante e São Bernardo, né? E não vou falar aqui com todo respeito. Todo mundo sabe que o São Bernardo é um time menor do que o Corinthians. Qual é o problema dessa contestação? Qual é o problema? Onde mora o problema dessa constatação? O São Bernardo é o time pequeno da relação. Ponto. O Corinthians não pode jogar contra o São Bernardo com 3 volantes, né? Inventa, meu irmão. Mexe com o banco, toma coragem, toma um pouco de vergonha na cara e tenha um pouco de coragem. Entende? Você foi com os jogadores ali e tal, ali no banco de reserva, alguns jogadores que poderiam perfeitamente mudar um pouco esse cenário. Ah, não tem meio campista e tal. Pega o moleque da base. O Kaique não estava presente, por exemplo, ali, não poderia ser utilizado, o Kaique, né? Não podia utilizar o Kaique, não pode utilizar o Maná. O Maná estava no banco, por que não colocou para jogar? Vai colocar o veterano do Fagner, horroroso no jogo hoje, horroroso. Mas esse técnico bunda mole não vai tirar o Fagner. Não vai tirar. De jeito nenhum. Do que adianta você ter uma base que revela jogadores e numa situação dessa que você precisa. Veja, o Corinthians precisa resolver esse problema da lateral direita. O Fagner não tem mais condição. Não tem condição. Você tem um menino ali que é um sucesso, que joga muita bola, que é muito maduro para a idade. Essa é a situação para dar oportunidade para o garoto. No entanto, você deixa o Fagner em campo errando tudo. Tudo. Esse Corinthians em campo hoje foi uma piada, gente. Uma piada. Veja, o Corinthians tem um homem a mais a partir dos 10 minutos, e aí o jogo tem 100 minutos depois, né? Com os acréscimos, né? Ainda assim o Corinthians não consegue fazer um gol de empate. O Corinthians toma um gol do São Bernardo quando tá com 10 homens. Aí eu vou dizer pra você por quê. O Corinthians tentando... O Corinthians com uma posse de bola muito maior do que a do São Bernardo, evidentemente, né? Muito maior a posse de bola do Timão. Então o Corinthians projeta todo o time para o campo de ataque. E aí você não tem variação. Você não tem variação porque isso não é treinado. Esse jogo não é treinado pelo Mano. Ele não gosta de time de posse de bola. Ele não gosta de trabalhar no campo de ataque. Então ele não treina esse tipo de jogo. Ponha isso na sua cabeça. É tão simples de entender. Veja, o Mano, ele quer que o Corinthians seja um time reativo. É isso mesmo. Corinthians, time reativo. O Mano Menezes é o mesmo técnico de 10, 15 anos atrás, ele não mudou nada. Por isso ele é um dinossauro decadente. As pessoas não querem aceitar isso. De jeito nenhum, não querem aceitar. O Mano Menezes é, na verdade, um técnico hoje completamente decadente. Ok? Beleza, né? É a Dulcineia, a gatinha corintiana. Que toda vez que eu faço vídeo do Corinthians, ela aparece aqui, né? À frente da câmera. E o que acontece? Quando se projeta o ataque contra o São Bernardo, não tem variações. Aí sabe o que acontece? Olha só que interessante. O Corinthians se joga ao ataque. Aí você manda Maicon para dentro da área. Você manda o Fausto Vera para dentro da área. Por quê? Porque você precisa. O São Bernardo recua completamente suas linhas. Chama o Corinthians, por uma questão de circunstância, acaba tendo uma posse de bola muito maior. Foi de 71%. Né? Manda todo mundo para ataque. Agora manda para a área jogador que não tem cacoete de atacante. Gente, pelo amor de Deus. Veja, o Corinthians manda Maicon, manda Vera, manda até o Ranieri, vão para a área em muitos momentos quando esses jogadores não têm características de atacante. Será que o cérebro do Mano Menezes não consegue entender isso? Ele não tá vendo o que tá acontecendo. Ele não tá percebendo. O que ele faz, gente? Ele tira um zagueiro. Ele tira um jogador que estava atuando ali na zaga para colocar o cara que vai resolver o problema para ele, o tal do Romero. É a tal da mística, a tal do... Eu tenho uma bronca dessa mística, essa coisa com o Romero. Eu tenho uma bronca. O Corinthians foi resgatar no passado alguma solução lá do passado que deu certo, porque foi incompetente e não conseguiu achar no presente uma solução para os seus problemas. Foi a típica contratação demagógica. Pode dar certo, ele pode ser hoje ele é um dos principais jogadores do Corinthians, e é também porque os outros estão muito mal, e na média ele é sempre isso. Ele é isso. Ocorre que quando os outros melhorarem, ele vai continuar sendo isso. Porque ele é isso há muito tempo. E quando o Racing de Avejaneda estava um pouquinho melhor como time de futebol, o Romero não tinha vez.
ele não conseguia ser titular, ele não entrava em campo. O jogador que era reserva, o segundo reserva da posição no Racing é o grande jogador do Corinthians hoje, do Mano Menezes, né? Então você manda o Vera, você manda o Ranieri ao mesmo tempo ali para proximidade da área, o Vera e o Maicon entrando na área, né? Na jogada, tem uma jogada que o Rojas faz pega essa bola pelo corredor lateral, faz um cruzamento rasteiro para a área. Quem é que tá na área para chutar? O Fagner, gente. Era o Fagner que tinha que fazer a jogada para o Rojas receber essa bola. Tudo errado. Tudo errado. Né? O Corinthians fazendo uma ultrapassagem muito boa pelo setor direito, sim. Né? Com o lateral progredindo muito bem. Foi, para mim, talvez o melhor em campo hoje do Corinthians foi o Palácios. Né? Agora, você joga completamente o time para campo. Quando você manda o zagueiro, quando você manda, na verdade, o volante para o ataque, esse volante também, quando ele é muito de marcação, ele vai ter dificuldade na recomposição, né? Você espeta, na verdade, os dois laterais, ok? Do meio de campo para frente. E aí, meu amigo, bastou um contra-ataque, uma jogada lúcida do São Bernardo para pegar completamente a defesa do Corinthians desarmada. Deu dó do Palácios hoje, porque ele foi o melhor em campo talvez pelo Corinthians, mas foi super sobrecarregado. Na jogada ele tá voltando, gente, como ele precisou voltar para travar uma jogada em que seria o segundo gol do São Bernardo. Não tinha ninguém do setor direito, não tinha ninguém. O Rojas pede a bola no meio de campo, que ele vai soltar essa bola. Um monte de gente à frente dele, ninguém se posiciona, ninguém encosta para receber. Entende? É um esquema completamente desmantelado. Jogadores muito juntos e nenhum consegue se aproximar. Jogadores muito juntos e nenhum consegue se associar. Né? Por quê? Porque esses caras não foram projetados, eles não foram treinados para jogar no campo de defesa do adversário. Entende? Aí na cobrança no contragolpe, né? Você tem ali a bola espetada pelo setor direito da defesa do Corinthians, não tem ninguém. Essa bola acaba voltando, viajando e pega o jogador São Bernardo do outro lado completamente sozinho. Eu pergunto pra você, onde estava o Fagner? Onde estava o Fagner? Ele devia estar ali. Ele deveria estar naquele setor. O Maná, se estivesse em campo, provavelmente saberia o que fazer nesse momento. Ele deveria estar ali. Agora, ele, ao contrário do Palácios, que numa jogada volta que nem um louco e consegue travar, o Fagner não tem condição para isso. Ele não tem condição de voltar tão rápido assim para gerar essa reposição com qualidade a ponto de gerar para o sistema defensivo a superioridade de qualidade que o sistema defensivo precisa. Não teve. Ele levou o gol num time totalmente espaçado, totalmente desarrumado em campo. Uma zona, uma bagunça. E o pior, gente, é que vai pro segundo tempo, vai pro vestiário e volta completamente desorganizado. Eu queria um pouco de honestidade dos jornalistas esportivos para falarem aquilo que eles sabem, aqueles que sabem e que não querem se comprometer, na verdade, né? O que está acontecendo com o Corinthians? O que foi esse Corinthians hoje contra o São Bernardo? Esse time, taticamente, hoje foi um time de várzea contra o São Bernardo. E a culpa disso é, sim, do seu Mano Menezes. Então, a despeito de ter sido uma herança maldita da renovação e transparência, aquele bando de filho da puta, né? Que é isso que eles são, não é isso? Né? O Mano Menezes foi um técnico decadente, horroroso, que estava lá no Inter, gerando um problema enorme pro Inter, fazendo chantagem com o Inter para ser mandado embora. Né? Os torcedores odiando o Mano Menezes, ele que é gaúcho, né? E aí o Corinthians vai lá e resolve o problema e traz esse técnico, um técnico em baixa, que naquele momento ninguém queria mais. Aí você entrega um salário colossal e um contrato longo para um técnico desse, pelo amor de Deus. É para nunca mais é pro seu Duílio ser expulso do Corinthians, gente. Porque é pouco para ele. Se ele fosse expulso do Corinthians, seria muito pouco para esse senhor, né, para ser gentil com ele aqui, né? E aí, a despeito disso contudo, o Augusto precisa dar um jeito no Mano Menezes. Não dá, gente. Não dá. Você pode avaliar. Como é que você vai avaliar a qualidade do time se você tem um técnico que é isso aí, que é essa porcaria? E que além de jogar culpa para o time, para o Ranieri no outro jogo, falando que o jogador não estava no Cuiabá, foi desrespeitoso com o time do Cuiabá, agora ele chamou o Yuri Alberto de burro, gente. O que mais esse senhor precisa fazer para ser expulso do Corinthians? Não tem nada a ver com o Corinthians, gente.
Mano Menezes não tem nada a ver com Corinthians. Se o Corinthians quer ser diferente, não pode ter Mano Menezes como técnico, pelo amor de Deus. Como é difícil entender isso, gente.